Fala, povo! Fala, galera! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Fábio na voz, aqui para fazer mais um vídeo. Vamos reagir hoje à notícia mais feliz da semana, tirando a notícia do fim do PPI, né? Para quem não sabe aí, o PPI, o Programa de Paridade Internacional da Petrobras, acabou, segundo os camaradas aí, Jean Paul Prats, acabou e que vai resultar, né, numa diminuição dos preços aí dos combustíveis e o mais importante, do gás de cozinha. E é necessário que a gente também defenda uma Petrobras pública, né, 100% estatal, para a gente repensar aí os rumos de uma política energética no Brasil. Mas, para além disso, teve outra boa notícia no noticiário político do nosso país, que foi a cassação do Dallagnol, certo? Deltan Dallagnol foi cassado, o deputado federal lavajatista, que foi procurador lá, o chefe da Força-Tarefa de Curitiba da Lava Jato, que resultou na perca de milhares de empregos, na falência de várias empresas, e não estou aqui para defender a empresa, mas na falência de diversas empresas nacionais, no fechamento de vários postos de trabalho e no resultado desastroso que foi o Brasil passar por um governo fascista como o governo de Jair Bolsonaro, certo? Então, tudo isso foi produto da Lava Jato. Agora só falta, sabe quem? Só falta o Sérgio Moro. Só falta o Moro, cara. Só falta o Moro ser e pagar pelos crimes que cometeu. Né? Pagar pelos crimes que ele cometeu para a gente, de fato, chegar numa condição de volta da democracia no nosso país. Então, nós vamos reagir aqui a alguns vídeos. A Lava Jato cometeu crimes contra o patrimônio nacional, ela resultou numa política entreguista, no golpe contra a Dilma, na prisão do Lula, na criminalização da esquerda e resultou na vitória do Jair Bolsonaro. Tanto é que o Moro depois vira ministro, retirando, porque retirou o principal concorrente, né, do fascista aí nas eleições de 2018. Então nós estamos passando por uma virada no Brasil e esse cara está preso. Pois vamos lá. Vamos começar com um videozinho dele, quando eles estavam numa condição bem melhor. Vamos lá para o Jô Soares, quando o Dallagnol, certo, fez uma fala, uma enquete se a Lava Jato tinha capacidade de o país. A Lava Jato vai mudar o país. Vamos ver aqui. Existem diferentes posturas em relação a esse tema. Eu poderia perguntar para a plateia o que eles acham? Nossa, claro, por favor, aí. A plateia à sua disposição. Quem tem perguntas a fazer aqui, por favor, pode fazer agora. Poderia pedir para o pessoal levantar a mão quem acha que a Lava Jato vai mudar o país e quem acha que não, para ter uma ideia, Jô, como que as pessoas pensam. Quem de vocês acha que vai mudar o país ou não? Que vai mudar? Mão, por favor. Quem acha que a Lava Jato muda o país? Com seus números. Quem acha que a Lava Jato não muda o país? A maior parte acha que não muda. Quem de vocês acha que vai mudar o país ou não? Que vai mudar? Mão, por favor. Quem acha que a Lava Jato muda o país? Com seus números. Quem acha que a Lava Jato não muda o país? A maior parte acha que não muda. Boa, o povo sabia desde o início que a Lava Jato ela tinha um compromisso. Né? A plateia aí do jogo, que é um monte de gente de classe média, na verdade, né? Já não acreditava que essa operação ia mudar em nada. Ela mudou o Brasil para pior. Ela criou figuras que se intitulavam, se arvoravam como heróis nacionais, né? E ela quebrou grande parte da indústria nacional. Ela criminalizou e demonizou o serviço público, em especial a Petrobras, criando uma narrativa, né, criando o discurso padrão de que a Petrobras deveria ser privatizada. Isso, inclusive, né, caiu sobre vários processos. Estava falando do PPI, né? O PPI é parte disso, a venda da BR Distribuidora, a diminuição do investimento na Petrobras, né? Esse discurso
que o Paulo Guedes aí se arvorou, o Bolsonaro, e que inclusive o Temer também, de um discurso privatista em relação à nossa companhia, né, que é um bem nacional, é um bem do povo brasileiro. Então, Dallagnol, seu dia chegou, você foi cassado. Não tem para onde chorar. Mas vamos entender um pouco aqui sobre a cassação, né? Matéria aqui do G1 do Paraná, certo? Deltan Dallagnol teve um entendimento, certo? Entendimento de que ele fraudou a lei e teve má fé nisso. Ou seja, o que isso representa? Vamos lá. Representa, certo, o Benedito Gonçalves, certo? Que foi o cara que deu o voto, né, deu o parecer favorável à cassação, que foi uma ação movida pela coligação Brasil da Esperança, que reunia PT, PCdoB e PV, e pelo PMN do Paraná, certo? Na verdade, não era nem a coligação da presidência do Lula, né, da candidatura do Lula, era a federação que une o PT, o PCdoB e o PV, mais o PMN, e questionavam a regularidade deste registro, certo? O que foi que aconteceu de fato? Só voltar lá para o início da manchete. O Dallagnol, certo? Ele pediu exoneração do cargo né, de procurador, né, procurador do Ministério Público, né, da Justiça Federal do Paraná, faltando 11 meses para o processo eleitoral. Ou seja, ele não precisaria pedir a exoneração com 11 meses, ele poderia pedir até com 6 meses. Então, segundo o entendimento do Benedito Gonçalves, mas também entendimento dos outros ministros, porque foi unânime, inclusive tem cara lá que foi indicado pelo Bolsonaro, né? Não dá para dizer que é conspiração, até porque o Cássio Nunes votou a favor, por exemplo, que foi indicado pelo Bolsonaro, que havia um entendimento de que ele saiu antes, pediu exoneração antes do período, né, do tempo necessário, para poder se livrar das investigações relativas às ilegalidades que ele cometeu no âmbito da Operação Lava Jato. Então, ele ia ser responsabilizado. E talvez teria seu registro cassado. E essa decisão foi com base na lei da ficha limpa. Eu estou aqui para defender a lei da ficha limpa, não, mas essa galera era defensor, quanto mais, de lei da ficha limpa. Então, com base na lei da ficha limpa e com base nesse entendimento, os ministros do TSE conseguiram aí, certo, cassaram, tiveram o entendimento de que era irregular a candidatura e, portanto, o mandato do Deltan Dallagnol. Inclusive, ele pode recorrer ainda da decisão. Isso é que ainda não me deixa 100% feliz, mas já é uma boa notícia. Falta só o Moro agora. Mas não é só por isso, é por todos os crimes que eles cometeram contra o nosso país, certo? Então, um pouco disso. O Dallagnol foi condenado e é um processo legal. Não tem como ele acusar ninguém de ilegalidade ou de perseguição política. Vamos lá também, ó. Eu acho que é um fator primordial que a gente fale aqui, que esse processo de deslegitimação, de queda da legitimidade desses atores da Lava Jato só foram possíveis com isso. A Vaza Jato. Não, a gente talvez não teria nem a soltura do Lula, nem o processo de queda de popularidade desses atores, como Dallagnol e Moro. Essa galera apanha, né? O Dallagnol apanhava, né? Apanha no Congresso, tanto da direita, mais fisiológica, quanto da esquerda. Então, essa galera passa por um processo de constante deslegitimação, e isso só foi possível porque até então a mídia, grande parte de setores da imprensa, da opinião pública, colocavam Dallagnol e Moro como verdadeiros heróis nacionais. E isso é um problema. Quando a gente começa a considerar que figuras como essas são justiceiros, os caras começaram a achar que eram justiceiros, que estavam limpando o Brasil. Limpando o Brasil de quê, né? Na verdade, a Lava Jato era uma operação de caráter macartista, de perseguição à esquerda, né, ao comunismo de uma forma abstrata. Então, aí vale
vale inclusive a grande mídia fazer uma autocrítica, que só foi possível, inclusive por conta de um veículo independente de imprensa. E aí a gente fala aí dos jornalistas que foram muito competentes nesse processo de apuração, de coleta de dados. Foi o início do fim do heroísmo da Lava Jato, foi a Vaza Jato. E aqui, né, tem inclusive da questão da acusação do triplex, que resultou lá naquele PowerPoint escroto, né? Até dias antes de apresentar o PowerPoint, ele tinha receio, porque a base da acusação dele, do Dallagnol e de seus asseclas da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, consideravam que eram bases fracas, porque era apenas com base em matérias jornalísticas, ou seja, manchetes de jornais, inclusive ele diz isso. Então não dá para a gente passar em branco aí dessa questão sem levar em consideração o peso que a Vaza Jato teve em relação ao bom combate a essas figuras tão nefastas para a política brasileira, para a nossa vida institucional. Não dá para falar de eleição de Bolsonaro sem falarmos de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Eles são agentes nesse processo. Eles são agentes na diminuição da qualidade de vida do povo trabalhador desse país. Eles têm responsabilidade nisso. Os seus crimes, os crimes de Dallagnol e de Moro, são responsáveis pela tragédia que foi o governo Bolsonaro para o Brasil. Então, vamos lá. Quem tem também uma boa explicação, e aí eu acho que é muito didático nesse sentido, não é nenhuma figura de esquerda, foi o cara que inventou o termo petralha, o Reinaldo Azevedo, o último liberal, certo? Que fala um pouco sobre a cassação. Bora lá ver e reagir um pouco aí sobre esse vídeo. Não, se um dia critiquei Reinaldo Azevedo, não me lembro, certo? Contra ele, e se houvesse a punição, ele estaria inelegível. Portanto, renunciou para evitar a inelegibilidade. E também porque as contas da Lava Jato, numa tomada de contas do TCU, foram rejeitadas. Foi isso que eu falei, né? Ele renunciou antes que sofresse as punições por parte do próprio Ministério Público. E esse argumento não foi aceito pelo ministro, essa segunda questão, pelo Benedito Gonçalves, o relator, porque a Sexta Vara Federal de Curitiba suspendeu os efeitos, né? E ainda esses efeitos estão sob suspensão. Então, isso não contou. Contou, sim, a renúncia. Bom, Benedito Gonçalves, que é o corregedor do TSE e, portanto, o relator do caso, o corregedor é sempre o relator, deu um voto absolutamente devastador contra Deltan Dallagnol. Lembrando que o Ministério Público Eleitoral havia dito, não tem problema não, ele pode ser candidato, porque os procedimentos que há contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público ainda estão numa fase inicial. E o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, né, do Paraná, autorizou ele a ser candidato. Essa decisão foi a decisão agora do TSE. Já tinha essa suspeita, né, já tinha esse questionamento, só que o TRE autorizou que ele fosse candidato. Do Paraná, concordou, claro. Isso. Então, ele foi candidato e se elegeu. Mais votado do Paraná. E foi para o TSE. E aí, Benedito Gonçalves fez picadinho da candidatura do Dallagnol. E foi seguido, olhem só, por Raul Araújo, Sérgio Banhos, Carlos Orbá, Carmen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, ministros absolutamente diferentes. Você pode falar o que você quiser aqui, menos... Inclusive, você pode falar qualquer coisa, menos que foi uma parada de caráter ideológico, né? Dá para falar qualquer coisa, menos que foi uma parada de perseguição de caráter político, certo? Para falar um monte de coisa, mas aí com esses ministros, inclusive Cássio Nunes votando a favor, né, do voto aí da relatoria do Benedito Gonçalves. As coisas formam uma panelinha. Não há panelinha de nenhuma natureza ideológica, de grupo, de nada. Sim, tá certo. E olhem, foi cassado com base na lei da ficha limpa, hein? Lei da ficha limpa que este comentarista aqui sempre criticou, mas que Deltan Dallagnol e sua turma sempre adoraram. Sim. Ele foi cassado por uma lei que ele sempre defendeu. Feitiço virou contra o feiticeiro. E eu também nunca fui favorável à lei da ficha limpa, nem essa cruzada anticorrupção abstrata aí que essas figuras colocam. E eu sempre defendo que se siga a lei, mesmo quando se der. Portanto, claro,
manifestou apoio à cassação do Deltan Dallagnol. É difícil, né? É difícil no Brasil a gente lidar com uma pessoa que é legalista, né? Como diz o camarada Guilherme Boulos, no Brasil, ser revolucionário virou defender as conquistas da Constituição de 88, né? Então a gente acaba se assustando com um liberal defendendo a lei no Brasil. Não, porque ele foi. Embora eu não goste da lei. Quem gostava da lei era ele. E o que é que... vamos lá. O que é que define a linha Q do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64? E essa Lei Complementar 64 foi alterada justamente pela Lei da Ficha Limpa. Não pode se candidatar magistrados, membros do Ministério Público, que tenham sido alvos de processo administrativo e punidos por isso, as mais diversas punições. Né? Então, processos administrativos são cassados e punidos. Então, eles não podem ser candidatos. Muito bem. Disse lá o Ministério Público Eleitoral, está numa fase prévia ainda. Né? Então, tudo bem. O TRE concordou. Disse o Benedito, não pode ser assim. O ministro deu 2 pilares para o seu voto. Artigo 166 do Código Civil. É nulo todo ato que busca fraudar uma lei. Ora, ele tentou burlar a lei, né? Ele tentou fraudar a lei. Case da uma de gaiato. Dallagnol achou que era mais esperto que a esperteza. Se fudeu e graças a Deus se fudeu. Ele renunciou, ou se exonerou, para que não fosse exercido devidamente o princípio da inelegibilidade? Então não pode. Sim. E também o artigo 187 do Código Civil. Fez esse arranjo para tentar se fugir da legalidade. Civil também embasa o voto dele. É ilícito exercer um direito que vá além daquilo que esse direito garante. Não existe direito no abuso do direito. É essa máxima. E aí, o Benedito demonstra que o Dallagnol tinha 2 punições já anteriores, condenações, advertência e censura, não eram tão graves, né? Havia outros 15 procedimentos administrativos contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público e algumas eram questões muito, muito graves. E ele sabia que o risco de punição era grande. Diogo Castor, seu colega, tinha sido demitido do Ministério Público. Vários processos, né? Se eu não me engano, ele acabou de falar, né? 15, 17 processos. Então, consequentemente, ele iria ser punido por algum de forma administrativa aí no Conselho do Ministério Público. Naquele episódio do Aldorne, que, aliás, estrela. E aí, 16 dias depois, o Dallagnol se demite e pede exoneração 11 meses antes da eleição, e não apenas 6, que era um direito seu. E aí, o ministro escreve, constata-se assim que o recorrido agiu para fraudar a lei, uma vez que praticou de forma capciosa e deliberada uma série de atos para obstar processos administrativos disciplinares contra si e, portanto, elidir a inelegibilidade. Dito de outro modo, o candidato para impedir a aplicação da inelegibilidade. Inclusive, Dallagnol, você fez uma burrice muito grande. Agora você vai ter que alugar um ponto em cima de uma padaria e abrir um escritório de advocacia, certo? Você é um advogado, vai trabalhar. Você abriu mão de um concurso público. Inclusive, Dallagnol e Moro, né, mostram que passar em um concurso não demonstra inteligência nenhuma, certo? Não demonstra superioridade intelectual alguma. Esses caras passaram e aí fizeram as besteiras que fizeram. E, além disso, os caras não têm conhecimento nenhum do direito, né? Os caras são fraquíssimos. Então, vai ter que abrir um escritório de advocacia, porque abriu mão de um concurso. É muito bom, né? Então, depois disso, né, no mesmo dia, o mais engraçado aqui foi o governo do Brasil, a página do governo federal, no Instagram, nas redes sociais, utilizar aí o PowerPoint, né, e aí depois veio a zoeira, né? Usar aí o PowerPoint do Dallagnol, qualquer semelhança não é mera coincidência, o PowerPoint do Dallagnol, para tirar uma onda aí e falar das conquistas do governo nesses 137 dias.
E ele ficou com raivinha, viu? Ele ficou com raivinha. Ele disse que o governo não era para ter feito isso. Foda-se. Vai procurar um trabalho agora, filho. Vai procurar o que fazer. Certo? O Dallagnol, depois disso, né, deu uma entrevista coletiva, depois da cassação. Eu não quero mostrar entrevista coletiva de Dallagnol, não, sabe? Vou mostrar aqui só a foto do rapaz com quem ele estava bem acompanhado. Olha de quem ele estava acompanhado. Vamos ver aqui, ó. Só a galera boa da extrema-direita. Olha atrás dele quem está aqui, ó. Eduardo Bolsonaro. Será que era mesmo contra a corrupção? Será que de fato essa galera é contra a corrupção? Se fosse contra a corrupção, podia estar do lado de um cara que é filho do Bolsonaro, né? Então, olha com quem essa galera se juntou. Olha com quem ele está junto, né? Olha quem está junto do Dallagnol para defender seu mandato. Então, não é tarefa minha defender mandato de Dallagnol. Não me venha com essa. Empatia tem limite. E quem cometeu crime contra o país tem que pagar mesmo. Quem foi agente da destruição de milhares de empregos tem que ser responsabilizado mesmo. Tá acima de nada não, viu, filho? Não tá. Inclusive, ele foi dar uma entrevista na Globo News e eu achei, o jornalista lá foi bem enfático, dizendo que ele provou do próprio veneno, certo? Tomou um atropelo lá. Bora lá. Deputado, é o Otávio Guedes. Otávio Guedes fez levantou uma questão que ele apresentou no livro dele, sabe? O Dallagnol apresentou no livro e são questões que ele defendia esse tipo de processo, defensor, inclusive, dessa lei da ficha limpa aí. Boa tarde, prazer em falar com o senhor. Deputado, uma das críticas que se faz ao voto do ministro Benedito é que ele construiu uma inferência de que, segundo a qual, as investigações que o senhor responderia iam virar processos disciplinares e que os processos... Engraçado isso, né? Extrema-direita agora virou defensora de direitos humanos e do devido processo legal, né? Só para os amigos deles. Processos disciplinares iam resultar em punição e que sua exoneração foi para fugir disso. Então, são inferências. E aí, eu vou ler a página 11 do livro As Lógicas das Provas no Processo, de sua autoria, que diz o seguinte: o melhor instrumento disponível da análise probatória hoje é a inferência para melhor explicação. Não justifica o voto dele, mas a minha pergunta: o senhor acredita que provou do seu próprio veneno? Boa pergunta, viu? Boa questão. Ele defendia no livro que você inferir sobre algo era uma forma de você acusar e de condenar uma pessoa. E agora isso se virou contra ele. Acho pouco, bem feito. Certo? Não tenho pena do Dallagnol, não. Né? E dessas lapadas que ele levou, tem mais um aqui do nosso querido Glauber Braga, certo? Glauber Braga aqui, muito debochado, muito bom, viu? Bora lá. Deltan Dallagnol, caçado. Olha a carinha de riso dele. Tá empolvorosa, né? Carinha de deboche. Essa galera, inclusive, achava que a esquerda ia ficar chorando pelos cantos com as lacradas deles, né? Os deputados de esquerda e os ministros do governo Lula estão muito bem preparados, viu? Essa galera aí tá só dando com os burros na água. Eu só lamento que ele não vai poder subir aquela tribuna, mas para responder aos questionamentos que eu fiz a ele na última quinta-feira, porque agora é o ex-deputado Deltan. Isso mesmo. É o ex-deputado Deltan Dallagnol, para a alegria do povo brasileiro. Dallagnol. Agora, como ele não vai poder subir a tribuna, ele talvez tenha a opção de responder os questionamentos que eu fiz em algum outro lugar. Ou quem sabe, talvez até, presidente, por uma apresentação de PowerPoint. Muito bom. Ex-deputado Deltan Dallagnol. Presidente. Você não passa frio, Glauber Braga, porque você está coberto de razão. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito boa essa tirada do Glauber.
E para terminar, porque eu já estou demorando muito tempo, o Deltan Dallagnol disse que a sociedade estava muito revoltada com isso, que ele não ia ser abandonado pelo povo. Então, contra o TSE, o nosso Deltan Dallagnol aí, o de vocês, o meu não, nem o de vocês, de ninguém, fez uma carreata. E aí vamos aqui para uma matéria da Veja. Olha aqui, olha quem eu estou usando, né? Protesto esvaziada carreata de Dallagnol pelas ruas de Curitiba. Não tinha ninguém para defender o seu mandato. Dallagnol, infelizmente, você não mobiliza ninguém. Infelizmente, você nunca será um Lula, certo? O Brasil não dormiu e o paranaense ficou sem chão. Deltan estava acompanhado dos deputados Tito Barrichello, do União Brasil, conhecido como delegado xerifão, só deve ser bolsonarista, Fábio Oliveira. O carro de som recebeu o ex-procurador no aeroporto Afonso Pena e circulou pela cidade. A falta de público acabou virando piada nas redes sociais. Deltan tenta fazer carreata, mas o clima foi de marcha fúnebre, ironizou André Janones. E ele achava que ia mobilizar muita gente. Vamos ver o vídeo aí. Obrigado. Milhares de pessoas. Na última terça-feira, o Brasil não dormiu. O paranaense ficou sem chão. Aí dentro da Dallagnol. 345 mil votos jogados no lixo. E quem jogou no lixo são os criminosos que estão roubando o Brasil. Quem jogou no lixo são aqueles que estão querendo nos calar. Quem jogou no lixo tem o voto que está me ouvindo agora. É aquele Milhares que de quer colocar uma pessoas, mordaça. Milhares de pessoas na rua foram defender o Deltan Dallagnol e o seu mandato. Só que não, né? Só que não, então vamos comemorar isso, certo? O Brasil voltou. Essa semana foi boa. Essa semana teve fim do PPI. Essa semana teve aí Léo Lins tendo que retirar vídeo do ar. Então, para quem defende minimamente os direitos, a vida, o respeito à democracia, foi uma semana legal para a gente. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, certo? Só não vá defender o Dallagnol aqui, tá? Porque aqui a gente não defende figuras como essas, não. Então, bom final de semana, boa semana para nós e é isso. Saudações.